Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me gole e dá vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 51, volume 2, capítulos 66 e 67. 66. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. E eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais fez chorar é que parte daqueles, mesmo os que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando aspecto afligidíssimo, me disse: minha filha, esta é a causa de que o homem viva como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem como selvagens, e civilizá-las lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que voltem de novo e existam com seu primeiro brilho e esplendor. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Passo-o em silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. No volume 267, o confessor dá a obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que quando Jesus viesse, eu devia dizer: não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira e não como uma obediência formal. Por isso, quando Jesus veio, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o padre. E ele me disse: filha, abnegação. E eu: mas Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer, como posso fazê-lo? E ele pela segunda vez disse: abnegação. E eu: mas Senhor, que dizes? Crês tu que possas estar sem ti? E ele pela terceira vez: minha filha, abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse a essa obediência? É complicado. Então, nem sei o que falar. Jesus me ajuda, Senhor. Bem, vamos lá. Ele tá aqui, né, transportando a Luísa para fora dela, fez ela ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. E aí ela viu, nossa, mas como que estão os homens, né? Aquele que enobrece o homem o faz aspirar a um fim eterno, mas o que me faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos e que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. Então ela viu assim no futuro, né, que a religião não é mais considerada como um fim eterno para cuidar mesmo da alma para ir para o céu, mas usa a religião para um meio de politicagem, né, para poder fazer com que o mundo seja melhor, né, que a religião traga ecologia, para que a gente cuide da natureza, que é para que a gente possa ter um mundo melhor, com ar mais puro, com mais limpeza nas ruas, com os animais em paz e não sei o que lá. Então, é só visando a terra, né? Não visando o céu. Então, é realmente isso que acontece. E a gente vê, né? Até a conversa sobre a campanha da fraternidade é justamente isso, né? Não estão cuidando desse fim eterno, da vida eterna, mas sim tudo só de cuidar da terra e de dar comida a quem tem fome, dar pão a quem está com fome, né? E cuidar dos doentes, essas coisas, só isso que importa. Cuidar da pessoa na terra. Não tem mais intenção de fazer as pessoas conhecer o espiritual verdadeiramente, né? Não tem essa função. E aí isso é a causa de que o homem está vivendo hoje como uma besta,
Por que está vivendo como besta? Porque é apegado à terra, em querer ganhar dinheiro aqui na terra, prosperidade, né? Na terra, que Jesus ajude a ganhar dinheiro, a ter uma boa família na terra, que tenha filhos bons na terra, tudo usando a terra, né? Porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira, no qual ele mesmo se submergiu. Tanto que me oprime o coração ao vê-lo, mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará o resto das pessoas que vivem hoje como selvagens e civilizar, né? Então você fala assim, mas eles gostam de cuidar de quem tem fome, quem tem sede. Então a pessoa não é selvagem. Então, ele quer dizer que é selvagem porque não busca o fim eterno, não busca a salvação, não está visando a oração para se santificar, a virtude, né, para se santificar, mas está visando somente, né, fazer o que é necessário para, né, o bem comum humano, de você ter uma boa família, ter um bom carro, ter um bom dinheiro, ter poupança, você trabalhar e explicar para as pessoas sobre como ganhar dinheiro e essas coisas. Então, para Jesus, isso é selvagem, é muito apego à terra, né? Então, a nobreza do homem é se santificar e buscar a santificação, ser pessoas espiritualizadas. E essas pessoas não são, elas são cada vez mais apegadas na terra, preocupadas com as regras só em função do humano, né? E aí, em politicagem, muita política, né? Hoje, preocupado muito em quem vai votar, para quem vai estar no governo, se essa pessoa que vai estar no governo vai estar fazendo leis boas, né? Que vão facilitar a vida das pessoas, vão ajudar nos impostos, diminuir impostos, ter salários bons, essas coisas, ter qualidade de vida, ter um sistema que ajude as pessoas mais pobres, que tenham aposentadoria, para que tenham uma boa, né, que tenha Bolsa Família, que tenha meios aí de subsistência, só visando isso, mais nada, né, não importa mais o resto. Muito visando essa realidade. O Papa também muito preocupado com isso, em paz, em não ter mais bombas caindo, para que as pessoas possam ter a vida. Não está preocupado, assim, de verdade com a alma. Se está tendo padres que estão atendendo confissão nesse local, né? Se está tendo a Eucaristia sendo entregue para as pessoas. Essas coisas espirituais não são tão preocupadas, não são mais as preocupações principais, mas sim a parte humana, assim, de favorecer o social, essas coisas, né? Então, é isso que Jesus está mostrando e é o que está acontecendo no mundo de hoje, né? Visando só o bem-estar humano, assim, né? De respeitar as pessoas, o relacionamento gay, no relacionamento hétero, de todo jeito, os casamentos, preocupado em ter a opinião das pessoas. Ah, vamos fazer um sínodo da sinodalidade para ver qual é a opinião, para saber se a igreja, qual igreja, como que a igreja tem que ser, como que tem que ser e tal, e blá blá blá, né? Então é muito assim, e preocupado muito com a igreja, com conforto, ar-condicionado, né? Mesas, cadeiras, se tem as estruturas de som, muito visando a terra demais, né? Então Jesus vendo isso da parte dos religiosos e dos leigos também. Aí o outro aqui é o trecho onde o padre ele está impondo a obediência a Luísa. Eu não sei com qual intenção que o padre deu né, essa obediência a Luísa de rejeitar Jesus, mas eu acho que foi Jesus mesmo que inspirou o padre para poder fazer a Luísa experimentar essa virtude da abnegação, né, de cobrar dela essa abnegação. E aí a negação de si, né, da vontade humana, de negar-se a si mesmo, não querer nada para se satisfazer, para ter consolo. Então, eu acredito que os padres diretores espirituais, eles trabalham mesmo isso, de fazer com que a pessoa se desapegue do consolo espiritual. E a Luísa é muito apegada, então eu acredito que o padre tinha essa intenção, como Jesus está falando aqui na cabeça agora, né? Pela minha boca. Então eu acredito que o padre tinha essa intenção de tirar dela essa realidade de conforto espiritual, dela ser apegada a conforto espiritual, né? Consolos espirituais, para ela poder ser abnegada, negar-se a si mesma, até nessa questão de de querer sempre estar conversando com Jesus, de querer sempre ter esse consolo o tempo todo. E aí eu acredito que é isso que o padre tenha está sentindo a necessidade de pedir a Luísa. Então é isso, eu acredito que é isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma.
Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, volume 2, capítulos 66 e 67. E o 66, agosto 30 de 1891. Jesus lhe faz ver o estado lamentável do mundo. Esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesmo e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse-lhe: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável mundo nesses tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e faz aspirar a um fim eterno. A um fim eterno. O homem não mais aspira pelo fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmo que se dizem religiosos se deveriam pôr a própria vida para defender a religião e faz-se ressurgir a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto aflitíssimo, disse-me: olha, e Jesus, com esta colocação da Luísa, ele ficou aflito mesmo, ele está aflito, né? Por quê? Porque o homem, Jesus mostrou para Luísa, né, que o homem está em decadência na religião, né? O que é a religião? A religião é uma união dos homens. Os homens se unem para quê? Para conhecer a Deus, para amar a Deus e para o fim, olha, para o fim, que era aqui, para um fim eterno, para aspirar um fim eterno, não só a terra, não só a terra, mas um fim eterno, para a salvação da alma, já aqui mesmo na terra, né, para ter uma vivência mais espiritual do que humana. Aí vem Jesus falar: minha filha, esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira, na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Então, o próprio homem, Jesus está dizendo, como ele está vivendo assim, só na terra, só das coisas da terra, ele confia nele mesmo, só nele mesmo, né? E naquilo que ele, na sua própria sabedoria, e é uma besta, diz Jesus. É uma besta. Não sabe que você é uma criatura e que você tem um Criador? Que você não pode viver sem o seu Criador. Porque você se torna uma besta, né? Animais. Se torna animais. E a criatura não é animal. Ela é filho de Deus. Filha de Deus. Então ela tem que ter conexão com
o seu Pai, que é Deus, para que ela possa. Isso faz parte da essência que Deus colocou no homem. E ele quer negar isso, não adianta. Quanto mais ele nega, mais infeliz ele é. Mas o sangue fará reviver esta santa religião, esse sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e a civilizá-las lhe restituirá de novo sua nobreza. O que ele quer dizer com isso? O sangue é o sofrimento, né? As pessoas vão sofrer, as famílias estão sofrendo muito, elas estão longe de Deus, elas se acham soberanas, que não precisam de Deus. E quanto mais elas acham isso, mais infelizes elas são, mais problemas elas têm, né? Que nem a minha filha, ontem conversando com ela resiste à religião, mas resiste e fala mal que lá nos Estados Unidos é horrível, a igreja só pensa em dinheiro e blá, 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 blá. Então, aí, e ela dizendo, as filhas estão com problemas, meninas, as duas, Catarina e a Olivia. Elas são meninas lindas, nossa, cresceram aqui comigo. Eu levava para a igreja, a Catarina amava ir à missa, queria interessada em conhecer tudo, mas a mãe levou embora, né? E a mãe não deu mais sustento, nem o pai muito menos, que não é nem batizado. E, e agora estão lá nos Estados Unidos sofrendo. É isso aqui que Jesus disse, é o sangue, né? É o sangue, mas o sangue fará reviver esta santa igreja. Então, Senhor, eu creio que o Senhor vai restaurar aquela família. Aí, comentando com a minha irmã, ela me mandou um vídeo daquele movimento das mães que rezam pelos filhos, né? Eu achei muito bonito e mandei para minha filha, né? Espero que ela enxergue alguma coisa, né? Ela vislumbre a Deus, só Deus pode salvar a família dela. E que ela largue dessa autossuficiência, que não tem nenhuma autossuficiência, nenhuma ali, que está tudo muito triste e sofredor. E Jesus diz que é o sangue mesmo, né? Duro que ele chega no máximo, né? Até o sangue, né? Mas ele diz que tem esperança, né? Olha o que ele está dizendo. E farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens, é isso, como selvagens, sem Deus, e civilizá-las, restituirá de novo a sua nobreza. Então, olha a esperança. Essa é a minha esperança, Jesus. Que eles saiam dessas selvagerias que eles vivem, né? A família da minha filha. E se voltem com humildade para ti, para que o Senhor venha restaurar aquela família. Com humildade, senão não vão enxergar nada. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo a existir um seu primeiro brilho de esplendor. O sangue se derrame. E pasme, a minha neta, a Catarina, de 14 anos, vai fazer agora dia 9. Ela se corta, ela se corta. E a mãe procura na internet para saber o que é isso.
Não, mas é isso, é para desabafar. Ai, meu Deus do céu. Olha o sangue sendo derramado. Que loucura, Senhor, que loucura. Mas o Senhor está dizendo aqui que esse sangue derramado é para fazer que voltem de novo que existam com o seu primeiro brilho e esplendor. Meu Pai, tenha misericórdia dessa família. Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Então, quanta tristeza, né? Quanta tristeza do povo sem religião, sem amor a Deus, só pensando em si próprio e nas suas necessidades imediatas do corpo. Somente isso. Nos seus passeios e coisas terrenas. Passo o silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-á mais claridade, e então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso, por agora termino. Então, aí ela diz, né? Passo em silêncio, passo-o em silêncio, porque não o recordo bem e não o vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me-ia mais claridade, e então tornarei de novo apenas sobre esse argumento. Por isso, por agora termino, é porque ainda tem chão pela frente, né, Luísa? Tem muito chão pela frente, muito sangue a derramar, para que as pessoas tomem consciência de que não, a criatura não vive sem o seu Criador. Ela está interligada, ela faz parte do Criador. Amém. E o outro? 2,67, agosto 31 de 1899. O confessor dá obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que, quando viesse, Jesus devia dizer: Não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando veio Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe: Meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai. E ele disse-me: Filha, abnegação. Então, a Luísa, ela é muito apegada a Jesus, né? Ela, nossa, choraminga o tempo todo, né? A falta dele, né? E ela não se resigna, né? Não pega isso como uma restauração, uma abnegação mesmo, para que Jesus, para que ela se eduque, né? Se eduque, que ela não fique tão dependente dele fisicamente, né? Ele está nela, né? Como ele está em todos nós. E não ser tão dependente assim, né? É como se fosse uma criança, né? Eu quero, eu quero, eu quero, né? E Jesus está, com isso, é o próprio Jesus que inspirou, né? O confessor está ensinando ela, né? A abnegação. Abnegação, Luísa. E eu mais, Senhor, a coisa é séria. Trata-se de não te querer. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez, abnegação, né?
Não é que ela não vai querê-lo, ela vai querê-lo sempre, como todos nós queremos a Jesus, mas não nessa ânsia, né, desmedida que ela tem, né, mas com um equilíbrio, né, um equilíbrio. Quando o Senhor quiser, Senhor, eis-me aqui, eu estou para te ouvir, para, para te amar, para viver com o Senhor, na hora que o Senhor quiser. Como posso fazê-lo? E ele, pela segunda vez, a abnegação. E eu, mas Senhor, que dizes? Crês tu que possa estar sem ti? E pela terceira vez, minha filha, a abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Então, será que ela entendeu? Pelo correr dos livros, pelo correr do livro, dos livros, dos volumes, parece que ela não entendeu muito bem, né? Que era para ela não ficar tão angustiada, né? Tão aflita quando ele não vinha, né? Para ela se resignar, né? A abnegação, para ela saber que ele jamais, entender que ele jamais vai deixar ela. Existe um plano ali de salvação e que ele já disse para ela que ela é importante, ela é chave nesse plano dele. E ele não vai deixá-la, né? E essa questão de querer tanto ele é mais para satisfazê-la, né? Porque todo mundo quer Deus, né? Quem não quer Deus? Quem não quer Deus conosco? Porque a gente é parte dele, a gente é essência dele, a gente quer estar junto dele depois que a gente conheceu, né? A gente não quer mais deixá-lo, né? Mas como nós estamos na terra ainda, e nós estamos em tempo de obediência, de abnegação, de sofrimento, como Jesus veio à terra e só sofreu, só sofreu. Então nós estamos nesse tempo, né? E Jesus, quando vem para ela, é o céu na terra para ela, né? Ele é o céu na terra. Então, é para ela esperá-lo, né? Esperá-lo quando ele quiser, quando ele tiver alguma coisa para dizer a ela, para ela escrever e que aquilo que ela escrevesse trouxesse para o resto da humanidade. Era todo esse o objetivo de Jesus. E não para satisfazer ela, uma pessoa, né? Uma menina com as suas rebeldias, né? Não, não é para isso. E Jesus vem ensinar, olha como ele ensina, ele é uma graça, né? Ele realmente é maravilhoso. E ele nos ensina o tempo todo, nos cerca, nos mostra tudo que a gente precisa aprender e saber dele. É muito, é muito interessante, né? Então vamos lá. Compreensão do texto. Qual é a visão que Jesus mostra à autora no capítulo 66? Então, ele mostra uma visão da, do, do homem, né? O homem, ele está sem religião, né? A decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra, né? Mostrou isso, né? O homem está sem religião. Por que a autora fica triste ao observar o estado do mundo? O que Jesus diz que será necessário para reviver a religião? Então, por que ela fica triste? Que não tem, que a religião não. Ó Jesus, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nesses tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que
enobrece o homem e faz aspirar a um fim eterno. Então, é porque o homem não busca mais o fim eterno, o homem só busca o, a vida aqui na terra, o conforto daqui na terra, as necessidades daqui da terra, né? Somente isso que o homem busca. E o que Jesus disse que vai ser necessário para a religião, né, voltar a reviver? Vamos ver aqui. Minha filha, assim como você não encontra outro prazer no outro, acontece que se entreter e conversar comigo e dar-me o gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam? Assim, meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Acho que eu, olha, já entrei no texto errado. Desculpe, gente. Andei e nossa, subi demais. Vamos ver aqui. Então, o que Jesus diz que será necessário para reviver a religião, né? Mas o sangue fará reviver esta santa religião, esse sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagem e civilizá-las, lhes restaurará de novo a sua nobreza, o sangue. Quer dizer, a tristeza, o sofrimento é o que vai trazer de volta para, é necessário para reviver a religião. O que significa a frase? O homem vive como besta, no texto. Aqui, minha filha, esta é a causa de que o homem vive como besta, porque perdeu a religião, né? Porque ele perdeu a religião, ele vive como os animais. Os animais não precisam de religião. Por que Jesus insiste na palavra abnegação no capítulo 67? Porque para a Luísa aprender a obedecer, né? A obedecer e se resignar, né? Para quando Jesus, ela tem que esperar Jesus vir e não ficar nessa ansiedade, chamando e esperando ele desta forma, né? Ela tem que estar sempre com ele, né? Mesmo se ele não está presente. Por que Jesus insiste na palavra abnegação? Aqui já falou. Como a ordem do confessor se relaciona com o tema da obediência espiritual? Então, o confessor diz a ela, porque o confessor conhece, ela está sempre reclamando também, com certeza, para o confessor: "Oh, Jesus não vem, Jesus não vem." Oh. Então, ele coloca a obediência, né? E para ela não escutar a Jesus, não escutar a Jesus, né? E para ela obedecer, aprender a obedecer, porque ela é assim como se diz, parece uma menina mimada, né?
Eu quero, eu quero, eu quero. Então está colocando uma ordem espiritual na vida dela. Conexo e reflexão. Como você interpreta a ideia de que o sofrimento e o sacrifício pode levar à renovação espiritual? Sim, a gente só vê isso, né? Na Terra, né? Quando a pessoa está bem, ela nem liga para Deus, né? Mas quando cai o sofrimento na vida dela, ela busca a Deus. Aí ela lembra que ela tem um pai e que ela precisa dele. O que a conexão significa para você em sua própria vida? Ah, para mim é tudo, é tudo. Se eu não estou conectada com Deus, eu estou conectada comigo mesmo, com a minha vontade. E isso realmente é muito ruim, é muito mal e não me completa espiritualmente. É muito pobre, muito pequeno. Como o texto reflete a tensão entre a obediência e as autoridades religiosas e a relação pessoal com Deus? Como o texto reflete a tensão entre a obediência. Então, quando acontece alguma coisa, né, e que a gente tem que obedecer, então existe, por exemplo, tem que obedecer. Às vezes não se obedece, né? E aí não se, não se volta à autoridade da religião, né? Para nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, se eu obedeço, né? Obedeço a Deus. O amo de todo o coração, busco, né? Busco na obediência, busco na religião, busco na Eucaristia, busco em contato com os irmãos, né? Como aqui no grupo, a gente tem essa relação, né? Entre nós e para o nosso crescimento. E quando Deus vê que dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou aqui. Então, Ele está no grupo, Ele está nos apresentando a sua vontade, para que a gente possa viver nela, né? É bem assim. A prática, aplicação prática. Qual é a situação em sua vida? Qual situação em sua vida exige abnegação ou renúncia? Olha, muitas coisas na minha vida, né? Mas como eu agora vivo mesmo a abnegação e a renúncia, já é alguma coisa já prazerosa, né? Eu já não sou apegada às coisas da terra, né? Então, quando alguma coisa que eu queira fazer ou faço não deu certo, eu já fico tranquila, porque não foi vontade de Deus. Não me altero, não fico brava, desesperada. Olha, não deu certo, fiz tudo isso, olha, sei que tudo na paz, tudo na paz. Eu me renuncio, né? Renuncio a mim mesmo e deixo que a vontade de Deus reine, né, nessa situação. Como você pode contribuir para revitalizar a fé de seu próprio contexto, de mim mesmo, né? Como você pode contribuir? A união perfeita com Deus, cada vez melhor, até chegar à perfeição, cada vez maior. Se eu não estiver unido com Ele, eu não vou revitalizar a minha fé nunca. O que você acha que o texto sugere sobre o papel do sofrimento na vida espiritual? A gente olha para Jesus. Jesus é o nosso modelo. O que ele fez? Ele só sofreu na terra.
só sofreu na terra. Então, a terra é um lugar de sofrimento, não é o paraíso. Nós sofremos na terra para ganharmos o paraíso. Amém, Fiat? Vou pegar as perguntas, né? Qual é a visão que Jesus mostra à autora, né, Luísa, no capítulo 66, né? Então, ele mostra o estado do mundo, né? E dos motivos disso também, por causa da decadência da religião. Dei trechos do livro do céu que fala que a falta de submissão à cabeça é que trouxe os males no mundo. Então, o que nós vemos de guerra e de conflito externo na Terra está muito ligado à religião. Não é à toa, né? Está muito ligado. Porque se o homem vivesse uma obediência a Deus, uma vida de fé, seria totalmente diferente, né? Então ela fica muito triste, né? Observar o estado do mundo. E aí fala o que será necessário para reviver a religião. Então aí Jesus vai falar aqui, ó. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas para fazer que voltem de novo e exista com o seu primeiro brilho e esplendor. Então a igreja precisa ser purificada, né? É preciso acontecer mesmo. Jesus usa das almas vítimas muito, né? E é necessário que a própria igreja, que ela mesma, né, seja banhada no próprio sangue dela. Por isso que a gente vê tantos ataques na a igreja, né, tantas dificuldades, mas ela precisa passar por esse momento de purificação, essas provações, justamente, ela precisa ser quase abatida, né, para justamente ressurgir de novo naquele estado original, como Deus pensou, lá no ato primeiro, lá no ato inicial, quando Deus pensou a igreja, ele pensou a igreja para que finalidade? Para ela servir para ser o que na terra, né? Entendeu? Então a igreja como Deus pensou, né? Então é voltar à sua finalidade original. Muito importante. O que significa a frase o homem vive como besta no contexto do texto? Besta é tipo, né, animal, né? Uma coisa assim feia, né? Uma coisa contrária do que o ser humano deveria viver, né? É uma coisa assim feia, horrível, monstruosa, né? Então, realmente, é assim que está o homem mesmo. Se o homem não tiver em comunhão com Deus, né? Se o homem não estiver vivendo sacramentos, se o ser humano não estiver vivendo a fé e a espiritualidade, ele se torna uma besta e faz um monte de bestialidade, né? Faz um monte de coisa errada. Então, assim, o homem sem o contato com o que é eterno, com o que é transcendente, ele se torna isso mesmo, né? E se torna realmente como besta mesmo. É assustador essa visão, né? Mas é muito assim mesmo, é o jeito que tá o mundo, né? É muito sério. Deixa eu ver aqui o outro trecho. O confessor da obediência de rejeitar Jesus e não falar com ele. Tendo dado ao confessor a obediência de que quando viesse Jesus, devia dizer, não posso falar, afasta-te. Eu o tomei como uma brincadeira, não como obediência formal. Por isso, quando vejo Jesus, quase não levando em conta a ordem recebida, ousei dizer-lhe, meu bom Jesus, olhe um pouco o que quer fazer o Pai. É o Padre, né? E ele disse-me, filha, abnegação. E eu, mas Senhor, a coisa é séria, trata-se de não te querer como posso fazê-lo. E ele pela segunda vez disse, abnegação. E eu, mas Senhor, que dizes? Crês tu que posso estar sem ti? E ele pela terceira vez, minha filha, a abnegação. E desapareceu. Quem pode dizer como fiquei? Ao ver que Jesus queria que me dispusesse à obediência? Então é bem interessante esse trecho, né? O confessor tinha a intenção de, justamente, né, que a Luísa tinha aquela apego ao sensível, muito grande nela, muita necessidade. Então ele queria trabalhar isso na alma dela, né, dela desapegar dessa coisa sensível, né, desse apego ao consolo espiritual de ver Jesus. Então ele estava educando a alma dela, que é justamente a missão dele mesmo, que é conduzir a alma vítima, né? Ele está conduzindo ela, né? Então, assim, ele também está fazendo ela, assim, desapegar desses consolos espirituais
E não é à toa, né? É o próprio Jesus que tá, é a própria vontade divina que tá querendo isso, né? Jesus não apareceu discordando de jeito nenhum do confessor, ao contrário, ele falou 3 vezes para ela e ele foi muito sério, né? Que ele nem deu muita conversa com ela, não. Ele só disse a abnegação, minha filha, a abnegação. Então ele nem ficou de muita conversa com ela, não, né? Para mostrar para ela assim, se eu respeito a minha vontade, o que você não deve fazer? Se eu que sou Deus respeito a minha vontade, né? E tá deixando muito claro que ele está em, que o confessor tem comunhão com ele, que o confessor não disse uma besteira, não. Não é uma besteira. Ela achou tão absurdo, né? Uma coisa dessa que ela achou que era brincadeira. Ela não levou a sério até quando ela viu que Jesus concordou, né, com o confessor e falou que é isso mesmo, né? Então, assim, Deus está, tipo, mortificando ela dessa necessidade, esse apego, né? Então, é aquilo que nós falamos na live também. Ele vai trabalhando isso nela, para ela entender o que que é viver essa função com Jesus. Não é Jesus aparecendo toda hora, né? Ele toma a pessoa, parece até que ele se esconde dentro da pessoa, né? Não é essa coisa de necessidade de sensitivo o tempo todo de ver Jesus, de ouvir a voz dele, de ter uma visão para acreditar que Jesus está com ela, né? Ela precisa acreditar na privação. Então, Deus está trabalhando a alma dela, mortificando ela dessa necessidade de se prender aos sentidos, né? As almas da santidade, né? Que aqui ela também está fazendo o trabalho de. Ela está vivendo a santidade humana primeiro, né? E para reparar da santidade humana vivida pelos santos. E os santos também tinham essas dificuldades, Jesus fazia isso com eles. Os confessores eram duros com os santos também, nesse sentido também. E os santos, assim, às vezes ficavam na noite escura, questionando, porque eles também tinham essa necessidade sensível demais, sensitivo, né? E a Luísa vai ter uma coisa maior, né? Um grau maior de entendimento. Porque ela vai passar pelo que o santo passou, mas ela vai ter o entendimento do livro do céu. Ela vai ter além disso, justamente para completar aquilo que não foi feito com os santos, né? Aquilo que os santos não receberam. Então ela vai receber, né? Então, no caso nosso, a gente nem tem isso, a gente nem precisa. Ao contrário, quando a gente vê esse trecho aqui, a gente fala, tá tudo certo, né? A gente não tem que ser apegado ao sensitivo, né? Nada disso, né? Então, assim, para trazer esses conhecimentos para nós, a Luísa precisou passar por tudo isso. Ela precisou passar por essa realidade, né? E aí Jesus ensinando. Então, você vê como que o cerco da divina vontade é. Ele não deixa, ele não te, a obediência é sempre uma segurança de que tá a mão de Deus ali, sabe? Porque se ela pensasse assim, eu não, o confessor tá pedindo algo absurdo, algo que não tem sentido, esse confessor tá desconectado do divino, né? Porque o que tá indo contra Deus, né? Se ela ficasse nesse racional, né? Entendeu? Mas aí você tem que levar a Deus, né? Entender em Deus o que está acontecendo. E Jesus vem explicar para ela que é exatamente isso mesmo, abnegação, que é o que está falando aqui, ó. Abnegação é negação de si mesmo. Obedecer, mesmo que você seja contrário àquilo, mesmo que aquilo te pareça estranho demais, aquele pedido, sempre tem um propósito. A obediência nunca vem para te machucar, nunca vem para te desviar do caminho, né? Quem caminha na obediência caminha em segurança, né? Quem caminha na obediência, e ela está cercada, né? Então, o confessor, ela está cercada, então não pode pensar assim, o confessor vai vir como um problema que vai me impedir de obedecer a Deus, não. Você vê que não, né? Que tudo é Jesus que está acima de tudo aquilo ali, que é Ele que está conduzindo tudo, né? E tem um propósito. E Jesus foi muito firme com ela, né? Foi muito firme, teve que falar 3 vezes com ela, né? 3 vezes para convencer ela, né? De que é isso que ele queria, né? Então, nós também temos que ser muito desapegados de nós mesmos, né? Não é só o sensível de ver Jesus, é o sensível de olhar para os nossos sentimentos, né? Às vezes é algo que é contrário a nós, né? Eu vou usar esse exemplo porque é o que está fresco na minha cabeça, né? A Joseli estava partilhando, né, a questão do apostolado da oração, e assim, no caso dela lá, né? Se o padre falar para ela, você vai lá na frente e vai falar para as pessoas e explicar sobre o apostolado, ela também tem que ter abnegação,
Porque pode ser algo contrário a ela. "Ah, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar no microfone, lá na frente, eu sou tímida, não sei o quê." Ela também tem que negar a si mesma, né? E ir por amor a Deus, né? Por obediência mesmo. Confiando, né? Que Deus vai na hora ajudar ela, né? Ela vai conseguir. E não importa, né? Não é questão de falar bonito, falar muito, falar pouco. É questão de falar o que tem que ser falado e ponto final. E não pensar em si mesmo, se tá gostando, se não tá gostando, se tá com vergonha, se não tá com vergonha, se é ruim lá na frente, se é bom, nada. E tá ter que negar a si mesma, né? E por obediência ela ir, porque ela tá obedecendo ao próprio Cristo. Ah, eu tô obedecendo o capricho do padre que quer que eu venha aqui na frente, que ele não quer falar. Não. É o próprio Jesus que está te chamando, né? Vem falar aqui, aqui na frente pra gente, sobre apostolado. Então, assim, eu peguei o exemplo dela, né? Que é o que tá fresco na minha cabeça. Porque essa abnegação de si mesmo tem a ver com todas essas coisas que a gente quer se poupar, que a gente fica olhando. E tudo é nosso humano, né? Que a gente tem que calar todo dia. Que não quer fazer as coisas. Ainda mais se for uma coisa assim que parece meio contraditória para nós, que parece não ter muita lógica, né? O nosso humano fica, isso não tem lógica, não tem sentido ter que fazer uma coisa dessa. Pra quê? Não gosto, não tem necessidade, né? O nosso humano tá sempre assim, dando opinião, eu não gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto. Muito preso ao sensível nesse sentido também. Então, essa coisa também a gente tem que dizer não, né? Para nós mesmos, né? Que fica às vezes assim também. Igual, por exemplo, ontem também, né? Quando eu fui, antes de entrar na live, eu tava, sempre vem o humano, sempre vem falar, né? Ele, descansa hoje, né? Você tá cansada, você tá passando mal. Eu tava passando mal, né? Eu tava gripada, eu tô gripada demais. E muito cansada, né? Muito cansada. E aí vem aquela coisa assim, e aí bate um sono logo na hora, um sono daqueles, né? E aí hoje eu tô lerda, não vou conseguir falar nada mesmo. É um monte de coisas assim. E a gente tem que viver essa abnegação, porque já tem a obediência de entrar na live. Entendeu? Mesmo que não pareça muito lógico, lógico é uma pessoa que tá cansada e descansar, né? Mas é uma vez na semana, né? E é uma vez na semana e depois eu posso descansar, né? Então, assim, a obediência é muito mais correta. Quando você vai pensar pela obediência, você vai ver assim, nossa, mas depois eu posso descansar, é uma vez na semana, né? O que que custa, né? Demorar um pouco mais para dormir? O que que custa, né? Se eu ficar esperando eu estar bem, eu nunca vou estar então, porque sempre no final do dia a gente está acabado. Quem não está acabado, tem gente voltando do trabalho. Você tem que pensar até nisso, né? Você tem que pensar assim, que a obediência vai ter argumentos mais fortes e poderosos, né? Tem muitas pessoas também que devem estar cansadas, com dor, teve um dia difícil e tá lá. E Jesus, né, deseja tanto, né, essa live, né? Por que não, né? A gente não tá aqui para buscar o nosso conforto, né? Por que não fazer esse ato, né? A gente já tá na quaresma mesmo, nesse tempo de quaresma, tem tudo a ver também com penitência, com tudo isso, né? Então, assim, abnegação, abnegação, abnegação. Então, a abnegação é não dar ouvido para si mesmo, porque se você dá ouvido para os seus sentimentos, você não vai e nunca, na realidade dessa, você vai dizer assim, que a sua gripe é muito forte e não, você não vai. E quando a gente vai e obedece, fica mais leve, né? A gente até esquece, porque você está tão concentrado no que está sendo falado, sua cabeça está tão assim ocupada, que o resto do seu corpo parece que fica anestesiado, né? Depois você vai lembrar do cansaço, depois que você vai lembrar que tá gripada, né? Na hora, assim, você não tá prestando atenção nisso, porque você tá vendo uma coisa muito mais importante, né? Então é assim que acontece. Então, essa abnegação é que sempre vai vir uns pensamentos assim mesmo, né? De se poupar de um sacrifício, né? Não, você tá cansada, você merece descansar. É, você tá gripada, é ruim falar gripada na live, e não sei o que, não sei o que, né? Hoje você vai dormir, hoje acho que eu não vou entrar, eu vou dormir. Umas coisas assim, se você ficar olhando isso, filho, né, sempre vai ter uma coisa. Então, a abnegação é assim, essa renúncia, essa negação de si mesmo, de se dar um conforto por amor a algo maior. A obediência sempre vai te mostrar um bem maior do que satisfazer a si mesmo. Satisfazer a si mesmo é um bem menor que você se dá e que às vezes é egoísta demais.
E a obediência é um bem maior que visa o bem de todos, né? Então é muito diferente um do outro, né? Então é muito importante essa abnegação de qualquer coisa assim que a gente quer se dar prazer, conforto, né? O que mais que eu posso falar, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. O que a abnegação significa para você e sua própria vida? Eu acabei de falar, né? Esse não pensar em si. Se você pensar em você, já era. Você só vai fazer o que você gosta. Você só vai fazer o que tem lógica também para você, né? O que cabe na sua cabeça. A nossa cabeça é muito pequena, é muito pequeno. Você só vai fazer assim o que você realmente te dá satisfação. E a abnegação é justamente cortar essa satisfação própria, né? É ir contra você mesma, que é matar o ser humano, né? Como o texto reflete a tensão entre a obediência às autoridades religiosas e a relação pessoal com Deus? Como que está a ver com a nossa relação com Deus, o contexto que nós fomos colocados de obediência, né? Seja com o esposo, seja na igreja, né? Com o padre ali, com o sacerdote. O sacerdote pode ser, às vezes, meio grosseiro com você. Jesus já, aí você tem que ir pra espiritualizar, né? Jesus já explicou por que que permite que os padres sejam meio grosseiros, para que as pessoas respeitem a autoridade deles, eles são mais imponentes, né? E parece que são meio assim elevados, né? Que as pessoas ficam meio tensas com eles, de falar com eles, é justamente porque as pessoas não fiquem mesmo tratando eles de igual para igual e não respeitem a hierarquia, né? É toda uma questão de respeito e tal, de temor até. Também para eles defender a doutrina, eles têm que ser um pouco assim mesmo. Senão as pessoas pisam neles e vão fazer de gato e sapato. E não pode achar que o padre é igual o coleguinha. O padre não é um coleguinha na igreja, né? O padre é uma autoridade, um pai mesmo, né? Então, assim, tem toda essa realidade que Jesus. Aí você tem que espiritualizar até a obediência que você está fazendo, as realidades que te acontecem. Você tem que espiritualizar para compreender, né, que isso afeta a sua relação a Deus, sim, né? Se você não obedece à autoridade, se você é uma pessoa assim, que transgride, como que você vai se relacionar com Deus, né? Jesus fala que a falta de submissão às cabeças tem tudo a ver com o mal, né? Então você vai estar fazendo mal, né? Então, assim, Deus está nessa obediência. Deus colocou, abaixo dele, ele colocou um sistema de hierarquia, de autoridade, pai, mãe. Aí fala, filho, honra pai e mãe. Marido e esposa também tem uma relação ali em que a esposa tem que se colocar no seu lugar, na relação de casal, na relação de comunidade na igreja. Então, assim, isso tem tudo a ver com Deus, que é a humildade, né? A humildade, né? De você não se achar melhor do que ninguém, não se colocar superior a ninguém, né? De você respeitar a ordem, é muito importante para Jesus, respeitar a ordem daquele lugar. Jesus nunca ensinou os apóstolos a infringir a autoridade, falar, vamos invadir Roma, não, não, vamos destruir todas as sinagogas, não, não tem que obedecer e pagar seu tesouro lá pro templo, não, não precisa disso. Jesus nunca mandou ninguém desobedecer nada. Eu estava ontem ouvindo a Valtorta, aí estava questionando uma coisa lá, e Jesus estava falando assim, é uma conversa horrível, foi a conversa de Jesus com Judas, ai, foi horrível aquela conversa, uma conversa muito pesada. Sempre é muito pesado. E a gente sente, né? A gente ouve as conversas de Jesus com Judas e sente um pesar muito forte no coração, né? É muito tensa a conversa entre eles. O Judas não entende, o Judas não absorve nada que Jesus fala, é assustador. Ele acha que ele é perfeito. Ele confia muito em si mesmo. O Judas é uma pessoa sem exemplo de quem confia muito em si mesmo, né? E aí a abnegação tem a ver com isso, não confiar em si mesmo, né? É renunciar a si mesmo, né? Aí nessa conversa Jesus estava falando, você está pensando que eu vim, você está encantado por mim, querendo ser meu discípulo, porque você está pensando no reino terreno. E Jesus repetiu isso várias vezes para ele. Que o que ele falou assim, o Herodes vai ficar sossegado lá se depender de mim. O Pilatos vai ficar sossegado lá se depender de mim. Eu não estou vindo arrumar problema com eles, eu estou vindo espalhar boa nova. Eles vão continuar lá com o seu cetro na mão, coordenando tudo, e eu não tô não vou bater de frente com ninguém. Eles vão continuar tranquilos lá, se depender de mim, porque o que eu quero é divulgar boa nova, ou seja, o espiritual. Jesus não tá nem aí para isso, para esse sistema, né? Então é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, ele não vai te pedir para infringir autoridade. Você não vai chegar lá na igreja e brigar com o padre e fazer uma revolução dentro da igreja, né? Entendeu? Você vai obedecer.
né? Você vai obedecer, né? Igual a Maria de Lourdes lá discutindo sobre a ecologia, é o assunto que está sendo discutido, né? Ela falou o que Deus pôs no coração dela, ótimo. Se as pessoas quis ouvir ou não, não quis falar nada, paciência. Mas ela não vai impor, né? Ela não vai brigar com aquela autoridade e falar assim, eu não aceito que hoje seja esse tema a ser discutido, eu não concordo com essa campanha, eu não acho que tem que cantar essa música aqui na igreja dessa campanha, eu não aceito. Não, você vai respeitar. Seu padre virar e falar assim, pro ministério de música, cante a música da campanha. Você vai cantar, mesmo que você não concorde com a campanha, né? Que você tem uma luz em cima daquilo, mas aí tem uma luz, aí você tem que ir pro sobrenatural, pro puro de Deus, que permite, que tá permitindo a igreja passar por essa escuridão também, dessa cegueira espiritual, que elas também têm que passar por essas coisas de apontamento do que é você ficar mais vinculado à terra do que tudo. Tem uma realidade de purificação muito forte acontecendo na igreja, e você sabe que tem que ter paciência, e você fica com as verdades, né? Então você fica no puro, no espiritual, do que Deus te mostra daquela realidade, né? Então é muito importante. Então, Deus sempre vai te mostrar assim, o bem daquela obediência, e tem muito a ver com Deus. Se você não obedecer seu pai, sua mãe, se você não é uma esposa feminista, que não sabe obedecer a autoridade do seu esposo, você também não consegue falar depois com Deus. Você também não vai obedecer a Deus porque você tem problema com autoridade. Quem tem problema, pode reparar que as pessoas que têm problema com autoridade têm problema com Deus. Né? As pessoas que têm problema com uma estrutura que foi colocada, elas têm problema também com Deus, né? Elas têm a ver com o relacionamento dela com Deus, porque quanto mais você está próximo de Deus, você também é uma pessoa submissa, né? Você é uma pessoa assim dócil, sabe? Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo a ver, uma coisa não desvincula da outra. Então, se a Luísa não obedecesse o confessor, ela está desobedecendo Jesus, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Então, Jesus não veio distorcer o que o confessor estava falando, né? Então, não. Então, tem tudo a ver com mais, para a Luísa ter mais intimidade com Jesus, depende também das respostas que ela dá na vida dela, né? Dessa obediência ali àquilo que Deus colocou, a ordem que Deus colocou na vida dela, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, é, como você interpreta a ideia de que o sofrimento e o sacrifício podem levar à renovação espiritual? É porque o sofrimento e o sacrifício, o que eu posso falar disso, né? Podem levar à renovação espiritual. É justamente para matar a carne, né? É justamente você viver a vida nova. É o seu espírito, né? Trabalhar no seu espírito. Porque quando você não quer passar por nenhum sofrimento e sacrificar, você quer alimentar a carne, você vive pela carne. Então, você não vive pelo espírito. Para renascer do espírito, você tem que passar pelo sofrimento e sacrifício. Faz parte, né? Jesus falou: toma a mim, toma a sua cruz e siga-me, né? Renuncie a si mesmo, né? Então, assim, todos temos que passar por esse crivo da cruz. Esse sofrimento mesmo da Luísa de ter que dizer para Jesus, vai embora, né? Parece muito, até pecado fazer isso, né? Parece pecado, né? Tem um sentido espiritual e gigante, né? Vai tornar a alma dela mais livre e desapegada a paixões, que até coisas espirituais. Que a pessoa pode ter uma... Eu não sei se a palavra é certa, avareza espiritual, né? De Jesus atender meus caprichos, de Jesus vir quando eu quiser, de querer as coisas do seu jeito, né? Então, assim, ele tá trabalhando dentro dela com as coisas que acontecem externa. Então, com os sofrimentos, com as dificuldades que nós passamos, com as situações que ele leva a gente a fazer sacrifícios, que é morrer por sua vontade humana constantemente, ele está sempre mais, tendo mais liberdade dentro de você, está trabalhando dentro de você. O sofrimento embeleza a sua alma, né? Então, vai fazendo essa renovação espiritual. Então, assim, é muito interessante, né, o que acontece, né? Aquilo que parece que te destrói a sua estima, que destrói a sua imagem, que te causa dor, contrariedade, que te deixa feio por fora, parece que o seu filme fica queimado, que aquilo te tira algum bem temporal, está, na verdade, te trazendo coisas muito melhores que espiritualmente, né? Então, está te deixando a sua alma mais linda, mais purificada, né? Mais esvaziada de si mesmo. Então, é muito importante mesmo, né?
Então, eu já falei sobre abnegação, né? E quais situações em sua vida existe abnegação ou renúncia? Eu citei esse exemplo, né, da gripe, porque é o que está mais fresco na minha cabeça, né? Que é assim, né? Aquela coisa que vem, né? Você já tá no final do dia cansado e fala, não vou pra live, não. Não vou hoje pra live, não, né? Tô gripada, tô cansada e não sei o quê. Aí você vai e renuncia, né? Você vai a si mesmo, né? Apesar de. Você pula em cima de si mesmo, assim, vou dizer assim, você atropela, né? Isso é um tipo de abnegação, renúncia. Quando você também não vai pelos sentimentos, você renuncia, assim. Você tá tendo um sentimento, às vezes, contrário. Nossa, hoje eu não tô querendo partilhar. Parece que eu tô totalmente contra o que eu tô fazendo, né? Meus sentimentos não quer isso. Mas aí você vai pela obediência, que é o conhecimento que você tem. Pela verdade que tá dentro da sua memória, que tá dentro da sua inteligência, assim. Você vai se mover por essa palavra, por essa verdade, e não pelos sentimentos. Então, você tem que renunciar a si mesmo para não se mover pelo sentimento. É, então é isso. Acho que tá bom. Amém?